Esses combatentes pertencem ao Hezbollah, o grupo paramilitar mais poderoso do Oriente Médio. A propaganda é vital para o Estado Islâmico. O Estado Islâmico de Khorasan, um ramo da milícia terrorista do Estado Islâmico, ativa no Afeganistão. Não, eu não quero falar mal de nenhuma religião neste vídeo. Mais do que isso, quero realizar uma análise que nos leve a entender por que os países ocidentais, cujos valores e essência encontram sua origem no cristianismo, tendem a ser mais desenvolvidos nos aspectos econômico, político e social, em comparação com os países do Oriente Médio, África e parte do Sudeste Asiático, cuja idiosincrasia se centra no Islã e que fazem parte da grande comunidade conhecida como Unidade Muçulmana Africana. Você está interessado em me acompanhar nesta análise? Então, fique até o final do vídeo. Para começar, é importante esclarecer por que estamos fazendo essa comparação. Como mencionado neste vídeo, tanto o cristianismo quanto o islamismo são religiões abraâmicas. Ou seja, ambas são religiões monoteístas, que encontram sua origem em Abraão como primeiro profeta, o que as vincula estreitamente também com o judaísmo. Suas escrituras compartilham semelhanças. Por isso, os valores que promovem deveriam ser, em teoria, bastante parecidos. No entanto, observamos que hoje em dia o cristianismo e a unidade muçulmana africana seguiram caminhos bastante diferentes, o que leva muitos a pensar que a integração entre ambos os mundos é incompatível. À primeira vista, a diferença no desenvolvimento entre os países cristãos e muçulmanos é abismal. Embora alguns países muçulmanos tenham alcançado um desenvolvimento econômico ótimo em termos sociais, estes costumam ser governados por regimes autoritários com pouco respeito pelos direitos humanos e liberdades civis. Da mesma forma, embora existam fanáticos religiosos cristãos, é evidente que no Islã essa tendência é significativamente maior. Depois de fazer mais de 1.100 vídeos, só conheço um grupo fundamentalista cristão tão sanguinário quanto a imensa quantidade de grupos jihadistas. Além disso, as grandes empresas e inovações do mundo ocidental superam com crise as dos países associados ao Islã. Para dizer a verdade, nem sempre foi assim. Durante a Idade Média, na mesma época em que surgiu a fé muçulmana, viveu-se a Idade de Ouro do Islã, também conhecida como o Renascimento Islâmico, que abrangeu dos séculos VIII ao XIII d.C. Neste período, numerosos acadêmicos muçulmanos realizaram contribuições significativas em diversos campos como as artes, economia, literatura, filosofia, ciências, tecnologia e navegação. Essas contribuições criaram uma cultura única que influenciou as sociedades de todos os continentes. Alguns desses ilustres acadêmicos foram o filósofo Al-Farabi, conhecido como o segundo mestre após Aristóteles por suas contribuições filosóficas, Al-Mutanabi, cuja poesia continua sendo admirada por todos, Al-Wahizmi, considerado o pai da álgebra moderna, Ibn al-Haytham, um dos pioneiros da óptica moderna, e Ibn Khaldun, que introduziu conceitos fundamentais na economia política. Muitos historiadores consideram que o fim do Renascimento Islâmico ocorreu com as invasões mongóis que causaram uma devastação significativa do mundo árabe. O ponto de inflexão específico foi o cerco de Bagdá de 1258, a capital do então Califado Abássida, que até aquele momento era considerado o epicentro da Idade de Ouro. Durante este saque, a grande biblioteca de Bagdá, conhecida como a Casa da Sabedoria, foi completamente destruída pelos invasores. Nesta biblioteca, importantes traduções e estudos em diversas áreas do conhecimento eram realizados.
Como resultado, uma grande quantidade de conhecimentos que poderiam ter servido como base para outras grandes contribuições para a humanidade se perderam. Após a queda de Bagdá, o mundo muçulmano experimentou uma significativa fragmentação política. Os califados e sultanatos se dividiram em numerosos estados menores que competiam pelo escasso poder. Essa fragmentação impediu a consolidação de recursos e o apoio institucional necessários para a continuação do progresso científico e cultural. 2 séculos depois ocorreu o contrário. Quase todo o mundo muçulmano estava sob a soberania de um único Estado, o Império Otomano. Isso desencorajou a competição entre os povos muçulmanos. Em contrapartida, no mundo cristão centrado na Europa, a ideia de Estado-nação foi se consolidando, com países que competiam, não apenas por territórios, mas também em termos de avanço científico e exploração. Ironicamente, o fechamento da Rota da Seda pelos otomanos motivou os europeus a buscar novas rotas comerciais que levaram à exploração transatlântica e à conquista de novas terras na América e na Ásia. As riquezas obtidas das colônias permitiram aos europeus financiar projetos científicos e tecnológicos. Da mesma forma, o contato com outras culturas introduziu novos conhecimentos e tecnologias. Outro ponto importante é o conservadorismo religioso adotado no mundo muçulmano, que muitas vezes incluía a oposição a certos tipos de pesquisas científicas e filosóficas vistas como contrárias às interpretações ortodoxas do Islã. Embora isso também tenha ocorrido no mundo cristão, no século XVIII ocorreu um ponto de inflexão com o Iluminismo. Este foi um movimento cultural iniciado na França, Inglaterra e nos Estados alemães que inspirou profundas mudanças culturais e sociais. Grandes pensadores como Voltaire e Diderot sustentavam que o conhecimento humano poderia combater a ignorância, a superstição e a tirania a fim de construir um mundo melhor. Desta maneira, incentivou-se a separação da Igreja e do Estado e o foco no método científico, o que marcou o início de inúmeros avanços sem precedentes no conhecimento humano. Por último, também podemos considerar a invenção da imprensa por Gutenberg por volta de 1450. Esta invenção, que foi adotada no mundo muçulmano muito mais tarde e com mais restrições, permitiu a difusão massiva do conhecimento. Chegados a este ponto, seria bom que analisássemos o dicionário político atual, já que este tema está diretamente relacionado com a fragmentação ideológica que se vive hoje em dia, especialmente na Europa. Não é segredo que um dos temas em discussão é o multiculturalismo. Este conceito se refere à tentativa de estabelecer uma comunidade etnicamente mista na qual convivem múltiplas tradições culturais. O multiculturalismo ganhou relevância notavelmente desde a década de 2010, coincidindo com o aumento significativo da imigração de refugiados provenientes do Oriente Médio e África, muitos deles de fé muçulmana, e enfrentando desafios significativos em sua integração às culturas dos países receptores. Notícias como estas se tornaram bastante comuns e têm sido aproveitadas especialmente por partidos políticos frequentemente rotulados como de extrema-direita. Portanto, isso pode estar intimamente relacionado com os recentes resultados das eleições parlamentares europeias de 2024, onde os partidos que defendem o fechamento de fronteiras conseguiram uma vitória significativa. Este fato pode indicar que a tendência das opiniões europeias continua sendo contrária ao multiculturalismo, devido à percepção de que os valores da Ummah, notavelmente atrasados em relação aos do cristianismo, não são compatíveis. Então, como você pode ver, o declínio nas contribuições científicas e culturais do mundo muçulmano, em comparação com as do cristianismo, é um fenômeno complexo que é influenciado por fatores históricos, sociais, conservadorismo religioso, fragmentação política e o movimento iluminista europeu. Mas agora,
Me conte, quais outros fatores você acredita que poderiam ter contribuído para o atraso em o mundo muçulmano? O multiculturalismo entre esses dois mundos é compatível? Não se esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever no canal. Além disso, deixo na descrição as minhas redes sociais e caso queira ver os novos vídeos em pré-estreia e ter uma maior interação comigo, suas doações no Patreon, unamanito.net ou membros do canal são bem-vindas. Não esqueça de se unir ao MyHeritage para descobrir suas origens. Porque se a história dos países é divertida, a sua própria história é ainda mais. Até a próxima!